Então o Bruno Henrique, ele tomou um cartão de propósito a pedido de uma quadrilha? Não. Então vocês reparam que há uma diferença entre a punição do Nino Paraíba e a do Bruno Henrique. Agora, acho que o Flamengo não deveria se envolver, acho um absurdo o clube se envolver. Os interesses do clube, eu acho que esse é um problema do jogador. E se o jogador for punido, suspende o salário enquanto ele estiver fora. Quando é do Flamengo, quando é do Corinthians, quando é do Palmeiras, acham um jeito de safar. Se é um coitado de um clube menor, toma uma para ser exemplar. É um grande dia para os manipuladores de resultado, um péssimo dia para o futebol e um grande dia para quem mexe com isso. Hoje ficou mais claro do que a água transparente e cristalina que o crime compensa no Brasil, velho. Ligar no Footplay, informação rápida no campo, na resenha. Fala aí, rapaziada, beleza, galera? O Bruno Henrique foi condenado a 12 jogos de suspensão por conta daquele esquema de aposta que ele acabou sendo envolvido, em que ele tomou um cartão amarelo. Mas parece que não foi o suficiente. 12 jogos é muito pouco, perto da punição de outros jogadores de time menores. A mídia repercutiu esse assunto, o pessoal está falando bastante mal e a gente vai trazer aqui também para vocês discutirem. No final vou trazer uma informação a mais e a minha opinião, beleza? Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho que todo dia tem um vídeo novo, beleza? Bora dar uma olhadinha no que a mídia tá falando. Eu, como fã de futebol, também me incomodei com a punição, tá bom? Mas vamos tentar entender o que aconteceu. O Nino Paraíba, por exemplo, que recebeu uma punição muito maior que a do Bruno Henrique, o Nino Paraíba, ele recebeu dinheiro de apostadores, num esquema de aposta, que teve operação inclusive da Polícia Federal também, da Polícia Civil lá do Instituto de Goiás, né? Ele recebeu dinheiro para tomar 3 cartões que ele não tomaria. Vou falar de novo. O Nino Paraíba recebeu dinheiro de fora, dos caras, de uma quadrilha. Ele recebeu esse dinheiro para tomar de propósito 3 cartões que ele não tomaria normalmente. Seria do jogo, mas ele foi lá e tomou de propósito 3 cartões a pedido de uma quadrilha e ganhou o dinheiro. O Bruno Henrique, ele já ia tomar o cartão amarelo, a ordem era do Flamengo, eles decidiram, esse é o jogo que você vai tomar seu 3º cartão, porque eu não quero que você jogue o próximo. Então o Bruno Henrique, ele tomou um cartão de propósito a pedido de uma quadrilha? Não. Então vocês reparam que há uma diferença entre a punição do Nino Paraíba e a do Bruno Henrique, do ponto de vista da letra da lei. O artigo 243, que é um dos que o Bruno Henrique estava sendo julgado lá, ele diz que é agir de forma a prejudicar a sua equipe. O Nino Paraíba, ele toma 3 cartões amarelos de propósito, ele tá prejudicando a equipe dele, o treinador às vezes tem que tirar ele porque ele tava pendurado, então sim, ele tá prejudicando o time dele, certo? O Bruno Henrique, ele prejudicou o Flamengo no 243, tô falando na letra da lei, não sou eu, gente, tô falando na letra da lei, cabeça aberta, ele prejudicou o Flamengo? Não, ele não prejudicou o Flamengo, o Flamengo mandou ele tomar o cartão. Então o artigo 243, do jeito que tá escrito, você não consegue punir o Nino Paraíba e o Bruno Henrique do mesmo jeito. Vocês estão entendendo onde eu tô chegando, né? No 243A, tá escrito agir de forma contrária à ética para mudar o resultado da partida. O Bruno Henrique, ele mudou o resultado da partida deliberadamente, de forma contrária à ética, ou ele fez o que todo mundo faz a pedido do clube dele, que era tomar um 3º cartão? Então vocês já estão entendendo que na letra da lei, do jeito que ela está escrita, do jeito que a lei foi redigida, não dava para punir o Bruno Henrique. Entendeu? A questão de prejudicar a casa de aposta, ela não entra no STJD, ali é um julgamento de justiça desportiva. O que eu tô dizendo é que quando entra um monte de advogado lá no STJD, desembargador, e tá escrito isso aí, a redação desses 2 artigos, ela é excelente para quem facilita a aposta. Que foi o que o Bruno Henrique... Isso, e no caso do Bruno Henrique, é claro, existem várias conversas, mas repito, gente, não tem a prova incontestável de que ele deu a informação privilegiada. Ao contrário, até tem pontos em que ele é perguntado e dá a informação errada. Exemplo, ele fala no dia 29 de agosto, tudo começa ali, com o irmão que pergunta quando ele vai tomar o cartão. Ele fala, contra o Santos? Gente, o jogo contra o Santos foi 64 dias depois, 8 jogos depois. Mas ele está pendurado contra o Santos pela 2ª série de cartões amarelos. Não havia como ele prever que esse cartão seria contra o Santos, quando ele estava pendurado pela 1ª série de cartões amarelos, pelo tempo, e porque ele nem sabia que se jogaria até lá. Se ele quisesse dar ali a informação privilegiada, ele falaria Botafogo, que era o jogo seguinte, 4 dias depois, e ele tomou o 3º cartão contra o Botafogo. Então, o ponto é esse, isso não é uma opinião, tá? É informação, tem nenhuma opinião do blog, é informação para quem quiser entender melhor o que levou a essa decisão. Acho que está bem explicado, está bem claro. Agora, a gente pode achar muitas coisas. Agora, a gente não pode condenar alguém sem ter a prova cabal de que algo se concretizou. Simples assim, é como eu vejo. Agora, acho que o Flamengo não deveria se envolver, acho um absurdo o clube se envolver. Os interesses do clube, eu acho que esse é um problema do jogador. E se o jogador for punido, suspende o salário enquanto ele estiver fora. É isso que deveria acontecer. E o Flamengo está envolvido, porque se fosse outro clube faria a mesma coisa, tentando contar com ele. E o detalhe, a priori, ele cumpre isso no Brasileiro. Ele joga a Libertadores da América, né? A priori, a não ser que a decisão do Tribunal Brasileiro seja acatada pela Conmebol. Um advogado até me disse hoje cedo que isso não costuma acontecer, que não se lembra disso ter ocorrido. Então é provável que contra os Estudiantes, por exemplo, ele possa jogar. Estamos falando de alguém que 2 anos atrás foi pego com carteira de motorista
falsa. Fez um acordo com a justiça e acabou liberado. Quer dizer, foi condenado por falsidade ideológica. Então, é alguém que já tem um histórico que faz com que o torcedor olhe e fale, olha, não dá para confiar em coisa alguma, porque quando é do Flamengo, quando é do Corinthians, quando é do Palmeiras, acham um jeito de safar. Se é um coitado de um clube menor, toma uma para ser exemplar. E o exemplar seria o Bruno Henrique, e não o Manga. Mas eu acho que nesse caso nem interessa se ele tivesse um histórico perfeito. Tem um réu confesso que confessou ter apostado no cartão amarelo porque sabia que iria receber. E ele foi considerado culpado. É isso que me pega. Então inocenta, porque dá 12 jogos, Alicia, que a gente sabe que ele não vai cumprir, é uma piada. E muita gente tá falando exatamente isso. A Fabrício Brandão, a marca da impunidade. Essa sensação que fica. Era melhor não ter sido condenado, Alicia. E, Domi, acho que tem um outro fator nisso, que é a participação do Flamengo no julgamento. O Flamengo abre um precedente perigosíssimo para tentar ter o Bruno Henrique agora no curto prazo, abre um precedente que pode prejudicar o próprio Flamengo e outros clubes no médio e longo prazo. Quer dizer assim, então se o clube não se sentir prejudicado, tudo bem? Então, se no 8-0 contra o Vitória, um jogador do Flamengo entrega um gol, porque prometeu entregar um gol, e aí é 8-1, não tem problema, tava 8-0. Então, isso aí não prejudicou o clube diretamente, então tudo bem. Né? Onde a gente traça essa linha do que tá errado eticamente, quando um clube diz, mas pra gente tanto faz, porque a gente imaginou que ele fosse tomar cartão mesmo, que ele fosse forçar o terceiro amarelo. Então, se ele forçasse o terceiro amarelo pra ir limpo pro jogo do Palmeiras, ou se ele forçasse pra alguém ganhar dinheiro, não faz diferença nenhuma, tá tudo bem. Então, para mim, assim, é um grande dia para os manipuladores de resultado, um péssimo dia para o futebol e um grande dia para quem mexe com isso, porque abriu as portas para acesso aos jogadores, com apoio, inclusive, do próprio clube onde esse jogador atua. Tô começando a pensar, de verdade, em começar a cometer alguns crimes aqui no Brasil. Tô com vontade. Assaltar um banco. Tô com vontade de... Isso, não, tô falando sério. Não, vou te falar por quê. Eu tô começando a cogitar a possibilidade de começar a cometer crimes. Porque hoje ficou mais claro do que a água transparente, cristalina, que o crime compensa no Brasil, velho. O que o Flamengo tem a ver? A instituição Flamengo passou um pano gigantesco pro tal do Bruno Henrique. O Bruno Henrique hoje ele foi condenado, mais cabe efeito, mais cabe reversão e tal. Ele foi condenado por manipulação de resultados. Uma multa de R$60 mil e 12 jogos afastados. Na verdade, não, ele não foi condenado por manipulação de resultados. Ele foi condenado por... Qual que é o termo? Vamos lá. Vou pegar um outro. Vou pegar o termo pra você. É contra a ética no esporte. Puxa vida. É um outro nome pra falar que ele, né? É isso, vamos lá. É um outro nome, quer ver? Culpado por manipulação envolvendo apostas esportivas. Bom, rapaziada, essa polêmica toda é porque alguns outros jogadores de times menores receberam punições maiores. Vamos conferir aqui, ó. Experiente lateral Nino Paraíba, por exemplo, ele confessou que tomou cartão amarelo de propósito na operação penalidade máxima. E aí ele ficou de 2 anos sem jogar e ainda pagou uma multa de 100 mil. Temos outro exemplo de jogador aqui também, ó, que é o atacante Aleph Manga, que pagou pelo crime também. Ele confessou que tomou um cartão amarelo de propósito na operação pena máxima e ficou 1 ano sem jogar e pagou uma multa de 50 mil. Tem outro também, o jogador Diego Porífio, né? Ele confessou que tomou um cartão amarelo e vermelho de propósito na operação penalidade máxima, pagou uma multa de 60 mil e se aposentou do futebol. Acabaram com a carreira do cara, né? Tem um outro também aqui, ó, o zagueiro Mendes, que sofreu uma pena de 720 dias, mais uma multa de 70 mil reais. Pouco antes de acabar a sua pena, ele fez um apelo para que pudesse voltar. Seu pai estava mal de saúde e ele queria que seu pai o visse pela última vez. Foi ignorado e seu pai veio a óbito, né? E por último a gente tem o zagueiro Eduardo Bauerman, né? Que ele confessou que tomou o cartão amarelo de propósito na operação penalidade máxima também. Ficou 1 ano sem jogar e pagou uma multa de 30 mil. Ou seja, o Bruno Henrique, né? A gente vê aqui na condenação do Bruno Henrique. O que aconteceu na condenação do Bruno Henrique? Ele pegou 12 jogos e uma multa, né? De 60 mil reais. Praticamente foi a mesma coisa que os outros acabaram fazendo, que eles confessaram também a questão do cartão amarelo. Perto do que os outros jogadores sofreram, o Bruno Henrique, teoricamente, não sofreu uma punição, né? A grande polêmica é que o STJ sempre alivia as penas para o Flamengo, tal, não sei o que, mas o fato é que não foi uma medida proporcional de acordo com os outros jogadores. Ao que parece é que pelo Flamengo ser um time grande e alguns dizem que tem influência no STJD lá, o Bruno Henrique acabou se saindo melhor nessa punição. Pior que praticamente não foi
uma punição. 60 mil reais é um dinheiro de pinga que o cara utiliza ali, e 12 jogos também não vai fazer diferença. Teve jogadores de times menores que ficaram 1 ano, 720 dias, teve um cara que pegou 2 anos aí, entendeu? Foi muito mais pesado a pena para esses outros jogadores. O que dá impressão pra gente é que, de fato, nesse país, o crime anda compensando bastante. Porque se era para você dar o exemplo de uma punição séria em relação às bets, em relação à aposta, tal, não sei o que, o Bruno Henrique teria que servir como exemplo, justamente por ele ser de um time grande. Quando você alivia uma pena dessa para um jogador desse tamanho, você fala para os outros jogadores de baixo escalão que tá tudo bem, entendeu? Porque aí eles vão usar o Bruno Henrique como base. Pô, então se o Bruno Henrique tomou essa punição, eu também posso fazer, porque aí se eles não foram tão rudes assim, se o Bruno Henrique não pegou uma punição não tão pesada, então eu posso também fazer, porque aí uso o exemplo do Bruno Henrique pra falar, pô, mas pro Bruno Henrique foi leve, por que você vai me tirar 1 ano do futebol? Entendeu? Então assim, é muito triste essa decisão, mas a gente tem que respeitar e infelizmente não tem muito o que a gente fazer. Infelizmente, esse é o país que a gente vive. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, que eu leio os comentários e respondo também. Quero saber se você achou justo ou injusto essa punição para o Bruno Henrique, beleza? Não esquece de se inscrever no canal. Todos os dias tem um vídeo novo por aqui. A gente tá se movimentando, mas tem vídeo saindo, beleza? Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Ela seu chão, craques em ação.